A minha família já foi a mais rica da história. E hoje, quase não aparece em lugar nenhum. Mas isso não significa que perdemos poder. Significa que aprendemos a escondê-lo. Alguns dizem que controlamos o petróleo, outros que influenciamos governos, e tem quem acredite que nunca saímos do topo. Mas a verdade é muito mais estratégica do que qualquer teoria. E começa comigo, um homem que decidiu não competir, mas controlar tudo. Decisões constroem impérios. As mesmas decisões podem destruí-los. Arquitetos de fortuna. Como decisões podem construir ou demolir riqueza. Meu pai me ensinou a negociar, mas foi com minha mãe que eu aprendi algo mais perigoso. Disciplina emocional. Eu não reagia, eu calculava. Desde jovem eu anotava cada centavo, cada gasto, cada erro. Isso não é detalhe, isso é a origem do controle. Eu nasci em 1839, em Richford. Meu pai era um vendedor. Alguns diriam, um charlatão. Mas foi com a minha mãe que eu aprendi algo mais perigoso que dinheiro. Disciplina. Eu não tive uma educação sofisticada, mas aprendi a controlar o que a maioria ignora. Minhas emoções e meus números. Desde jovem, eu anotava tudo. Cada centavo, cada gasto, cada erro. Enquanto outros buscavam ganhar dinheiro, eu buscava entender. Porque ele se perdia. Aos 16 anos, eu entrei no mundo financeiro. Não como dono, mas como alguém que observava silenciosamente. Eu não queria dinheiro, eu queria controle. Veio a Guerra Civil Americana. E enquanto o país se destruía, uma nova economia nascia. O petróleo era desorganizado, sem padrão, sem controle, sem estrutura. A maioria viu caos, eu vi um sistema quebrado, esperando alguém para organizá-lo. Em 1870, eu fundei a Standard Oil. Mas eu não construí uma empresa, eu construí um cerco. Eu não dependia de ninguém. Controlei a extração, o transporte, o refino, a distribuição. Se você dependia de mim, você não competia comigo. Eu não negociei com ferrovias. Eu as tornei dependentes de mim, através de acordos que poucos viam, descontos secretos, vantagens exclusivas e algo ainda mais poderoso: informação. Eu sabia quanto meus concorrentes pagavam, antes mesmo deles perceberem que estavam perdendo. Eu não destruía empresas. Eu oferecia escolhas: venda ou desapareça. Eu reduzia preço, apenas onde era necessário. Sufocava concorrentes específicos. E quando eles caíam, eu assumia tudo. Enquanto eles lutavam para sobreviver, eu pensava em dominar. Em pouco tempo, eu controlava quase todo o refino de petróleo dos Estados Unidos. Mas poder chama a atenção, e a atenção gera inimigos. Eles começaram a expor o meu sistema, a jornalista Ida Tarbell. Ela não atacou apenas minha empresa. Ela revelou como eu jogava. Então veio o governo. O processo. Standard Oil Co. of New Jersey v. United States. Baseado na lei Sherman Antitrust Act. Eles disseram que eu era grande demais. Perigoso demais. Eles estavam certos. Em 1911, eles dividiram a Standard Oil. Mas o que eles não entenderam é que eu ainda possuía partes de tudo. Eles quebraram a empresa, mas multiplicaram meu patrimônio. Eu deixei de controlar uma empresa e passei a influenciar um ecossistema inteiro. Então, eu fiz algo que poucos compreenderam. Eu mudei de campo. Criei instituições: educação, medicina, ciência, Rockefeller Foundation. Não era apenas caridade, era permanência, era influência, sem resistência. Eu construí riqueza, mas riqueza, sozinha, não sobrevive ao tempo. Meu filho, John D. Rockefeller Jr., entendeu algo que eu não precisei aprender: que o poder, quando não é aceito, é combatido. Ele não expandiu meus negócios. Ele reconstruiu minha imagem. Transformou desconfiança em respeito, conflito em influência. Ele não herdou apenas dinheiro. Ele herdou um problema e transformou em legado. Eu vivi o suficiente para ver meu império ser questionado, dividido e multiplicado. Morri em 1937, aos 97 anos. Mas o que eu construí não terminou comigo, porque riqueza, quando bem estruturada, não morre.
John D. Rockefeller não construiu apenas uma empresa, ele construiu um sistema de dominação econômica. O erro de quem analisa superficialmente é achar que ele ficou rico vendendo petróleo. Ele ficou rico, controlando tudo o que tornava o petróleo possível: extração, logística, refino, distribuição. Isso não é negócio, isso é controle absoluto. Mas existe um ponto que não pode ser ignorado. Ele não operou dentro de um jogo justo. Acordos secretos, pressão sobre concorrentes, manipulação de mercado. Rockefeller não seguiu regras. Ele explorou todas as brechas até que as regras mudassem. O que fica não é o petróleo, não é a Standard Oil. O que fica é o modelo: controle vertical, escala agressiva, domínio de infraestrutura e, principalmente, a capacidade de transformar poder econômico em influência duradoura. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece quando alguém herda um império que o mundo inteiro aprendeu a odiar? É aqui que a história realmente muda. Porque enquanto John D. Rockefeller construiu o poder, John D. Rockefeller Jr. aprendeu a torná-lo aceitável. Meu nome é John D. Rockefeller Jr. E eu não herdei apenas dinheiro. Eu herdei um sistema que o mundo aprendeu a odiar. Meu pai construiu o poder, mas deixou algo perigoso: exposição. E exposição atrai ataques. Eu estudei na Brown University, mas minha verdadeira formação foi entender o erro do meu pai. Ele dominava mercados. Eu precisava dominar percepções. Em 1914, tudo explodiu. Massacre de Ludlow. Trabalhadores, mulheres, crianças morreram em um conflito ligado a negócios da minha família. Naquele momento, o nome Rockefeller deixou de significar poder e passou a significar abuso. Eu não estava lá, mas isso não importava. Eu era o nome: revolta popular, imprensa massacrando, risco de destruição completa da reputação. Foi ali que eu entendi algo que meu pai nunca precisou entender: riqueza sem legitimidade é instável, e impérios instáveis caem. Eu não respondi com força, eu respondi com estratégia. Medidas reais, contratação de especialistas em relações públicas, aproximação com trabalhadores, criação de canais de diálogo, exposição controlada à imprensa. Eu comecei a aparecer não como dono, mas como alguém que ouvia. Então o mundo mudou. Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra, economias foram reorganizadas, produção virou prioridade, recursos ficaram escassos e a instabilidade virou regra. Muitos empresários erraram, expandiram sem controle, se alavancaram e dependeram de um cenário que não se sustentaria. Eu fiz o oposto: reduzi exposição, fortaleci estruturas, evitei movimentos impulsivos. Enquanto muitos buscavam crescer, eu garanti que nada quebrasse. E então, veio 1929. O sistema colapsou. Empresas desapareceram. Fortunas foram destruídas. Milhões perderam tudo. Muitos estavam alavancados, dependentes de crescimento contínuo. E quando o fluxo parou, eles caíram. Mas nós não. Porque eu não construí dependência, eu construí resistência. Enquanto outros tentavam sobreviver, eu avancei. Eu não reconstruí empresas. Eu reconstruí significado. Rockefeller Center. Eu não construí apenas prédios, eu construí símbolos. Gerar emprego em massa, associar o nome Rockefeller a progresso, ocupar espaço físico e psicológico. Eu ampliei o que meu pai começou: educação, saúde, cultura, religião. Mas não era caridade, era arquitetura social. Eu organizei o que antes era disperso: estruturação de fundações, governança familiar, separação entre negócio e imagem. Eu transformei uma fortuna em um sistema sustentável. Eu não precisava multiplicar o dinheiro. Eu precisava garantir que ele sobrevivesse e, mais do que isso, que ele fosse aceito. Mas impérios não sobrevivem se não evoluem. David Rockefeller. Meu filho não herdaria apenas riqueza. Ele herdaria acesso, conexões, instituições, influência global. Eu não preparei um herdeiro. Eu preparei um operador. Eu cumpri meu papel. Morri em 1960. Mas diferente de muitos, eu não deixei apenas dinheiro para trás. Eu deixei um sistema, pronto para continuar. Se o primeiro Rockefeller construiu o poder, John D. Rockefeller Jr. garantiu que ele não fosse destruído. O erro de quem analisa a riqueza é focar apenas na construção, mas famílias que duram domina 3 fases. 1. Construção. Dominar mercado, capital, eliminar concorrência. 2. Legitimação.
Reconstruir imagem, aceitação social, transformar dinheiro em influência. 3. Expansão invisível, poder institucional, rede global, influência silenciosa. Dinastias não quebram por falta de dinheiro, elas quebram por rejeição social, má gestão ou exposição. Os Rockefeller evitaram os três. O pai construiu um império que o mundo temia. O filho transformou esse império em algo que o mundo aceitou. E isso é o que permitiu que a próxima geração, David Rockefeller, levasse esse poder para um nível que poucos sequer conseguem enxergar. Eu nasci em um mundo já moldado pela minha família. Meu avô construiu riqueza. Meu pai construiu aceitação. Eu faria algo diferente. Eu tornaria esse poder global. Eu não queria petróleo. Eu queria acesso. Estudei em Harvard University e depois fiz doutorado na University of Chicago. Eu não fui treinado apenas para negócios. Fui treinado para entender sistemas. Passei pela Segunda Guerra Mundial e vi algo que poucos entenderam. O mundo não sairia apenas destruído. Ele sairia reorganizado. Pós-guerra, surgimento de instituições globais, fortalecimento dos ECIR-ECEWA, expansão do sistema financeiro internacional. Enquanto muitos reconstruíam países, eu me posicionei para conectar eles. Durante a Guerra Fria, influência era mais valiosa que capital. Eu me tornei CEO do Chase Manhattan Bank, mas isso era apenas a superfície. Um banco é só uma instituição. Eu queria algo maior. Eu queria fluxo global. Eu levei o banco para o mundo. Abertura de filiais globais, financiamento de governos, presença em mercados emergentes. Enquanto outros operavam localmente, eu conectava continentes. Eu não negociei com empresas. Eu me reunia com presidentes, primeiros ministros, chefes de Estado, EUA, União Soviética, China. Atravessei fronteiras ideológicas, porque poder não tem ideologia. Council on Foreign Relations, Trilateral Commission. Essas organizações não controlam governos, mas influenciam quem os controla. Políticas, redes, acesso antecipado. Minhas decisões nem sempre foram aceitas. Aproximação com regimes autoritários, reuniões com líderes controversos, influência indireta. Para alguns, isso era estratégia. Para outros, era perigoso demais. Minha fortuna pessoal, cerca de 3 bilhões. Comparado ao meu avô, parece pouco. Mas isso é um erro comum, porque dinheiro é apenas uma métrica superficial. Acesso e influência são o poder real. Minha família não precisava mais ser a mais rica. Ela precisava desaparecer da superfície. Diluição de exposição, descentralização de capital, fortalecimento institucional, riqueza visível, é vulnerável. Influência invisível, é permanente. Eu vivi mais de um século. Morri em 2017, aos 101 anos. Mas o que construí não foi feito para terminar. Hoje, você não verá uma empresa Rockefeller dominante. E isso é proposital. Rockefeller Capital Management, Rockefeller Foundation. Fundos, trusts, participações indiretas, dinheiro espalhado, influência concentrada, centenas de descendentes, mas um sistema que mantém direção. Entre 8 e 15 bilhões, visíveis, mas a influência não pode ser medida. O nome Rockefeller se tornou alvo de teorias, controle global, manipulação de mercados. Mas a realidade é mais simples. Eles construíram acesso, e acesso gera influência. Não é conspiração, é estrutura bem montada. Se você chegou até aqui achando que essa é uma história sobre dinheiro, você entendeu errado. Eles não ficaram mais ricos, eles ficaram mais difíceis de medir. 1. Acumulação. 2. Preservação. 3. Expansão de poder. Essa história não é limpa. Teve monopólio, teve manipulação, teve decisões questionáveis, mas teve algo que quase ninguém constrói: continuidade. Enquanto a maioria luta para enriquecer, eles construíram um sistema que sobrevive a gerações. Agora me diz, você está construindo renda ou está construindo algo que continua, mesmo sem você? Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo episódio. Até lá! Bem-vindo a J Finanças. Educação financeira sem enrolação. Pronto para parar de reagir e retomar o controle sobre o seu dinheiro? Se inscreva agora, curta, compartilhe. Comece a transformar sua vida financeira agora.